O plenário do Supremo Tribunal Federal indeferiu hoje a medida cautelar que pretendia suspender os efeitos da emenda constitucional que deu autonomia à Defensoria Pública da União e do DF. Acompanhar a relatora ministra Rosa Weber. A presidência da República questionava uma emenda que modificou parte do artigo 134 da Constituição Federal sobre a autonomia funcional e administrativa das defensorias públicas da União e do Distrito Federal. O ministro Gilmar Mendes considerou o risco dessa autonomia ser usada como pretexto para aumento de gastos com benefícios e avaliou a medida como uma afronta à separação dos poderes e, por isso, deferiu a liminar. Dados que vão ser revelados agora em junho indicam que há um desajuste completo em relação à lei de responsabilidade fiscal e no Festival das Autonomias. Portanto, presidente, acredito que este tribunal tem uma grande responsabilidade. Estou convencido, ao contrário de Vossa Excelência, de que aqui, evidentemente, se cuida de uma violação da divisão de poderes. A relatora, a ministra Rosa Weber, reforçou seu posicionamento. O fato de se reconhecer legitimidade constitucional a esta emenda 74, em absoluto, implicaria necessariamente em reconhecê-la a outras categorias inseridas em poderes e que teríamos que examinar caso a caso à luz justamente do princípio da separação de poderes enquanto cláusula pétrea do artigo 64 da Constituição. A medida cautelar para derrubar a emenda que garantia a autonomia das defensorias públicas foi então negada por decisão da maioria do plenário. Foram vencidos os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Para a Corte, possíveis abusos por parte das defensorias podem ser fiscalizados e combatidos. O nosso arcabouço normativo tem instrumentos suficientes para evitar abusos. Nós temos, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um dos instrumentos mais modernos para evitar excessos no que tange aos vencimentos e vantagens do funcionalismo, na medida que essa lei estabelece limites orçamentais muito claros. Nós temos sempre o acesso ao Poder Judiciário para contestar vantagens concedidas que eventualmente sejam ilegais. A autonomia não é soberania e a autonomia não é autorização, um bio de indeniidade para se fazer o que bem se entender, muito menos sem considerar todo o contexto administrativo no qual se insere aquela entidade dotada dessa autonomia administrativa. O plenário do Supremo Tribunal Federal também elegeu ministros para o Tribunal Superior Eleitoral. É isso mesmo, Luana Canepa, boa noite para você. Olá, William, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo. Logo no comecinho da sessão plenária dessa tarde, nos primeiros minutos, por 8 votos de 9, a ministra Rosa Weber foi eleita titular do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o segundo biênio de atuação da ministra no TSE, sendo que no primeiro ela era substituta. Na sequência, os ministros também elegeram o ministro Edson Fachin como substituto do TSE. Só para ficar claro, William, a composição do Tribunal Superior Eleitoral é formada por 7 cadeiras. 3 do STF, 2 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e 2 representantes da advocacia. Então, a nova ministra titular vai atuar ao lado dos colegas Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, que é o novo presidente, e o vice-presidente, ministro Luiz Fux. William. Obrigado, Luana.